No Vale do Paraíba Fluminense, em Vassouras, no ano de 1878, Cecília Martins de Andrade, uma mulher de 29 anos marcada pela viuvez precoce e pela infertilidade que a tornara objeto de piedade e sussurros nas rodas de chá da sociedade local, acolhia em sua modesta escola uma criança perdida na tempestade. A menina de 6 anos, encharcada e tremendo, agarrou-se ao vestido simples da professora com o desespero de quem encontra porto seguro em mar revolto. Mas o que nenhuma das duas imaginava é que, em 3 dias, a porta daquela escola seria arrombada por um dos homens mais temidos do vale, e que aquele abraço infantil mudaria para sempre o destino de ambas, revelando que até nos corações mais endurecidos pela dor pode germinar a semente improvável da redenção. Conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história e diga: o que mais toca seu coração em um romance de época? A força de uma mãe que ainda não é mãe? A transformação de um homem que aprendeu apenas a ser cruel? Prepare-se para uma narrativa repleta de perdas transformadas em encontros, culpa convertida em coragem, solidão que floresceu em família, onde o amor não nasce de um olhar romântico, mas do gesto cotidiano e silencioso de quem escolhe, dia após dia, permanecer. A manhã chegava devagar sobre Vassouras, trazendo consigo o aroma denso de terra úmida e café em floração, misturado com o cheiro de giz e madeira encerada que caracterizava a pequena escola de Cecília. Em seu vestido cinza remendado com capricho, a professora arrumava os bancos de madeira tosca, suas mãos calejadas pelo trabalho doméstico, movendo-se com precisão de quem encontrou propósito onde outros viam apenas sobrevivência. Cecília não era uma mulher que despertasse segundos olhares nas ruas estreitas da cidade. Sua beleza discreta, olhos castanhos profundos, cabelos escuros presos em coque severo, pele clara que raramente via o sol, a tornava quase invisível em um mundo que ainda valorizava a ostentação e a fertilidade acima de tudo. Seu rosto, no entanto, irradiava uma serenidade que impressionava as poucas pessoas que paravam para realmente observá-la. Uma paz construída sobre escombros, uma dignidade que a viuvez sem filhos não conseguira roubar. A escola ocupava o térreo de uma casa antiga, na periferia da cidade. 3 cômodos transformados em sala de aula, pequena biblioteca e cozinha. O teto de telhas vermelhas deixava escapar goteiras quando chovia forte, e as paredes de adobe caiadas de branco guardavam manchas de umidade que Cecília disfarçava com desenhos feitos pelas crianças. Ali, 12 meninas de famílias pobres aprendiam a ler, escrever e fazer contas, luxos que suas mães jamais conheceram. Cecília tocou suavemente a lousa, o giz fazendo um som seco que ecoou no silêncio da manhã. Era sábado, não haveria aulas. O vento de novembro entrava pelas janelas abertas, trazendo o murmúrio distante da cidade acordando. Ela respirou fundo, permitindo-se um momento raro de contentamento. 3 anos haviam se passado desde a morte de Domingos, seu marido. 3 anos desde a noite em que ele confessara, bêbado e cruel, que se arrependera de desposá-la. Uma mulher que não pode dar filhos, dissera ele com voz pastosa de cachaça. Não é mulher, é fardo. Aquelas palavras ainda a visitavam em noites de insônia, mas já não sangravam como antes. A escola era sua vingança silenciosa, contra um mundo que media o valor de uma mulher pela capacidade de seu ventre. Cada menina que aprendia a escrever o próprio nome era uma vitória. Cada livro lido em voz alta era um ato de rebeldia. A tempestade chegou sem avisos na tarde de quinta-feira, o céu se fechando em cortina espessa de nuvens negras que transformaram o dia em crepúsculo prematuro. Cecília estava fechando as janelas quando ouviu os batimentos fracos na porta. Não o tamborilar violento da chuva, mas a insistência desesperada de dedos pequenos. A menina no portal estava encharcada até os ossos, o vestido de linho fino colado ao corpo frágil, os cabelos loiros escuros de água formando cordas sobre os ombros. Não devia ter mais que 6 anos. Seus olhos azuis arregalados fitavam Cecília com mistura de terror e súplica. Não chorava, apenas tremia. Entre, pequena, entre. Cecília puxou-a para dentro, o coração apertando-se diante daquela figura tão vulnerável.
A menina atravessou a soleira e imediatamente seus joelhos fraquejaram. Cecília a amparou, sentindo através do vestido encharcado o corpo gelado e ossudo demais. O que aconteceu? Onde está sua família? A criança agarrou-se ao seu pescoço com força surpreendente, como náufrago à tábua salvadora. Não me manda embora, sussurrou com voz rouca. Por favor, ela vai me bater de novo. Durante 3 dias, enquanto a tempestade castigava Vassouras com fúria de fim de mundo, Cecília cuidou da menina que se recusava a dizer o nome. Deu-lhe roupas secas, sopa quente, um colchão improvisado perto do fogão a lenha. A criança a seguia como sombra. Sentava-se a seus pés, enquanto Cecília corrigia cadernos. Adormecia apenas quando a professora cantava baixinho as cantigas que sua própria mãe lhe ensinara. Na manhã do 3º dia, quando o sol finalmente rompeu as nuvens, Cecília acordou com o estrondo de cascos e vozes. Eram muitos cavalos, muitos homens. O terror imediato da menina, que correu para esconder-se atrás dela, disse tudo o que era necessário saber. A porta não foi arrombada por batidas educadas. Simplesmente cedeu sob o chute brutal, a madeira estalando como osso partido. 6 homens entraram, capangas armados de rifles, rostos endurecidos pelo sol e pela violência. E à frente deles, preenchendo o umbral com sua presença imponente, estava um homem que Cecília reconheceu apenas por reputação. Vicente Rodrigues de Castro e Souza, o barão de Paraupeba. Alto, ombros largos sob o paletó negro de corte impecável, o barão tinha 40 e poucos anos, mas aparentava ter vivido o dobro. Seu rosto anguloso guardava uma severidade que ia além da expressão. Estava gravada nas linhas profundas ao redor da boca, na cicatriz fina que cortava a sobrancelha esquerda, nos olhos escuros que pareciam não conhecer misericórdia. Os cabelos negros, já salpicados de prata nas têmporas, estavam perfeitamente penteados para trás. As mãos grandes, uma delas descansando sobre o cabo de prata da bengala, que não precisava para andar, eram as mãos de quem estava acostumado a dar ordens que ninguém questionava. Onde está minha filha? A voz era grave, controlada, mas havia nela uma corrente subterrânea de desespero que Cecília captou imediatamente. Não era a voz de um monstro, era a voz de um pai aterrorizado. Laura! A menina saiu de trás de Cecília, mas não correu para o pai. Permaneceu agarrada à saia da professora, o corpo tenso, pronta para fugir. Vicente deu um passo à frente. A menina recuou. A dor que atravessou o rosto do barão foi tão rápida que Cecília quase duvidou tê-la visto. Laura, vamos para casa. Não! A voz da criança era aguda, desesperada. Não quero! A tia Margarida vai me bater. Ela sempre bate. Ninguém vai. Vicente hesitou, a voz falhando. Seus punhos se fecharam, os nós dos dedos embranquecendo. Venha, menina, agora. Laura se agarrou mais forte a Cecília, seus dedos pequenos cravando-se na fazenda cinza. Só vou se a senhorita Cecília for junto, gritou, lágrimas finalmente escorrendo. Só com ela, só com ela. O silêncio que se seguiu foi denso como a tempestade que acabara. Vicente ficou imóvel no centro da sala de aula, seus olhos fixos na filha e naquela mulher desconhecida que, em 3 dias, conquistara algo que ele não conseguia em 6 anos. A confiança de Laura. Algo na postura protetora de Cecília, na forma como seus braços envolviam a menina sem aprisioná-la, na tranquilidade de seu rosto, mesmo diante de 6 homens armados e de um dos homens mais poderosos do vale, tocou uma corda há muito silenciada dentro do barão. Ele se lembrava de Ana assim. Ana segurando Laura recém-nascida, aquele sorriso sereno que nada no mundo conseguia abalar. Ana que o amara apesar de tudo, apesar dele. Ana que morrera trazendo aquela criança ao mundo e que ele nunca mais conseguira olhar sem sentir a culpa queimar como ferro em brasa. Sem hesitação, sem consultar seus homens, sem considerar as consequências sociais ou o escândalo que causaria, Vicente tomou a decisão que mudaria tudo. Qual é seu nome? Cecília. Cecília Martins de Andrade. Sua voz não tremeu. É casada? Sou viúva. Vicente assentiu lentamente, como se confirmasse algo consigo mesmo. Casa-se comigo, disse, e não era pedido. Era proposição.
transação. Torna-te mãe de Laura. Dou-te segurança, casa, meios para construir a escola que sonhas. Em troca, cuidas da minha filha. O choque transformou a sala em aquário silencioso. Os capangas trocaram olhares incrédulos. Cecília sentiu a respiração faltar. O Senhor não me conhece. Não. Os olhos dele a estudaram com intensidade que não era desejo, mas avaliação profunda. Mas minha filha te conhece. E ela nunca escolheu ninguém desde que a mãe morreu. Ele deu mais um passo, a voz baixando para algo quase súplice. Preciso dela viva e feliz, e não sei como fazer isso sozinho. Cecília olhou para Laura agarrada a ela, para aquele homem imenso e temido que acabara de confessar a própria impotência, para a porta arrombada por onde entrava a luz da manhã depois da tempestade. Uma proposta impossível, um casamento sem amor, uma menina que precisava de mãe, e ela, que jamais poderia ser mãe. Sim, ouviu-se dizer, aceito. A viagem até a fazenda Paraupeba levou 3 horas sob o sol inclemente de novembro, a charrete seguindo por estradas empoeiradas entre cafezais que se estendiam até onde a vista alcançava. Cecília sentou-se ao lado de Laura no banco traseiro, Vicente à frente comandando os cavalos, os capangas cavalgando em formação ao redor. Ninguém falava. A professora observava a paisagem mudar. Primeiro as casas acanhadas da periferia de Vassouras, depois os muros brancos das fazendas menores, finalmente a imensidão verde e ordenada das plantações do Barão. Fileiras e fileiras de pés de café carregados, trabalhadores curvados sobre a terra, o ar vibrando com o calor. Tudo falava de poder, de controle absoluto, de um mundo que funcionava segundo a vontade de um homem. Laura adormecera encostada em seu ombro, exausta da tensão. Cecília acariciava os cabelos loiros da menina, sentindo o peso daquela vida pequena que de repente se tornara sua responsabilidade. O que ela acabara de fazer? Acordar a professora com uma rotina simples e previsível, adormeceria como baronesa prometida em casamento a um estranho. Vicente virou-se uma vez durante a viagem, seus olhos encontrando os dela por breve segundo. Não havia gentileza naquele olhar, mas também não havia ameaça. Havia apenas cansaço, o cansaço de quem carrega peso pesado demais por tempo longo demais. A casa grande surgiu ao final da tarde, recortada contra o céu alaranjado que anunciava noite clara. Era uma construção imponente de 2 andares, paredes caiadas de branco ofuscante, telhado de telhas vermelhas, varandas largas sustentadas por colunas gregas. Janelas altas e estreitas olhavam para os campos como sentinelas. Ao redor, jardins formais com palmeiras imperiais, roseiras bravas, um pomar de jabuticabeiras antigas. O ar cheirava a terra fértil, café torrado e algo mais indefinível. História, tradição, peso de gerações. Quando a charrete parou diante da escadaria principal, uma mulher surgiu no portal. Alta, magra como vara de marmelo, vestido preto severo acentuando a palidez quase doentia, Margarida Soares tinha o rosto que deveria ter sido bonito, mas que a amargura transformara em máscara dura. Seus olhos, os mesmos olhos escuros do irmão, mas sem nenhuma das rachaduras de vulnerabilidade que Cecília vislumbrara em Vicente, fixaram-se em Laura com expressão que a professora reconheceu imediatamente: ódio mal disfarçado de disciplina. Vicente. A voz era fria, educada, letal. Que significa isso? Margarida, esta é Cecília Martins de Andrade. Será minha esposa. Cuidará de Laura daqui em diante. Vicente desceu da charrete, estendeu a mão para ajudar Cecília. Pegou Laura nos braços quando a menina se recusou a soltar a professora. Sua esposa. Margarida desceu os degraus lentamente, cada passo medido, calculado. Seus olhos varreram Cecília da cabeça aos pés com desdém que dispensava palavras. Uma professora qualquer, uma viúva sem família. Vicente, você enlouqueceu? Não discuta comigo. A voz do barão cortou como chicote. Cecília ficará no quarto de hóspedes até o casamento. Providencie roupas adequadas. E Margarida? Ele se virou para a irmã,
e algo na mudança de sua postura fez Cecília perceber que aquele era o homem que ordenara açoitamentos. Se eu descobrir que você encostou um dedo em Laura novamente, não será mais bem-vinda nestas terras. Entendeu? O silêncio que se seguiu vibrou com coisas não ditas. Margarida subiu as escadas sem responder, a rigidez de suas costas falando mais alto que qualquer palavra. O quarto que ofereceram a Cecília ficava no segundo andar, de frente para os cafezais. Era 3 vezes maior que sua antiga casa inteira. Cama de dossel com cortinas de renda, armário de jacarandá entalhado, lavatório de mármore com jarro de porcelana pintada, tapete persa sobre o assoalho encerado. As janelas davam para a varanda, e além dela, o horizonte infinito de verde pontuado pelo vermelho intenso dos frutos maduros. Uma criada trouxe água quente, toalhas limpas, um vestido simples, mas bem feito para o jantar. Cecília aceitou tudo em silêncio, ainda processando a mudança vertiginosa de sua vida. Quando ficou sozinha, sentou-se na beirada da cama, tão macia que afundou alguns centímetros, e permitiu-se um instante de pânico. O que ela fizera? O que ela fizera? Batidas suaves na porta. Laura entrou antes mesmo que Cecília pudesse responder, correndo para abraçá-la. "Não me deixa", sussurrou a menina. "Promete que não me deixa." Cecília a puxou para perto, beijou-lhe os cabelos. "Prometo", disse, e foi a primeira promessa que fez em sua nova vida. Não seria a última. O jantar foi servido no salão principal, mesa longa de mogno escuro, comportando 20 pessoas, mas ocupada apenas por 4. Vicente na cabeceira, Margarida à sua direita, Cecília e Laura à esquerda. Cristais e pratas reluziam sob a luz de candelabros, e o cheiro de carne assada misturava-se com o perfume enjoativo das flores arranjadas em vasos chineses. Margarida não dirigiu uma única palavra a Cecília. Vicente falava apenas o necessário, instruções práticas sobre horários, funcionamento da casa, expectativas. Laura comia pouco, seus olhos alternando entre o pai e a tia, com vigilância de animal acuado. "Amanhã", disse Vicente sem olhar para Cecília, "mostrarei a fazenda. Precisa conhecer o que será seu lar." Não era convite, era cronograma. Laura dormirá em seu quarto até o casamento. Depois voltará para o quarto dela. "Não!" Laura deixou cair o garfo. "Quero ficar com a senhorita Cecília sempre." "Laura", Vicente começou, a voz endurecendo. "Ela pode", Cecília interveio suavemente. "Se a senhorita tem um quarto tão grande, comporta outra cama, não? Pelo menos até ela se sentir segura." Vicente a estudou longamente. Havia algo mudando naquele olhar, uma curiosidade nascente. "Como quiser." Ele retornou à comida, mas Cecília viu a tensão deixar os ombros largos. Primeira batalha vencida. Mais tarde, quando Laura finalmente adormeceu em sua cama enorme, Cecília ficou na varanda, observando a escuridão pontilhada de lamparinas nos alojamentos dos trabalhadores. O café. Aquele império verde construído com sangue e suor alheio. E ela agora era parte disso. Passos na varanda. Vicente surgiu das sombras, ainda vestido para o jantar, mas sem a gravata. O colarinho aberto revelando a pele bronzeada da garganta. Ele parou à distância respeitosa, apoiou-se na balaustrada, não a olhou. "Obrigado", disse ele finalmente a voz baixa, "por aceitar Laura no seu quarto. É meu quarto, até nos casarmos. Depois." Ele hesitou. "Terá sua própria ala. Não espero que haja consumação. É casamento de conveniência. Para Laura." Cecília assentiu, um alívio estranho misturado com algo que poderia ser decepção. "E para mim? Para a escola." "Sim." Silêncio. O vento noturno trazia cheiro de terra e café. "Ela te escolheu em 3 dias. Eu não consegui que ela me escolhesse em 6 anos. Talvez", Cecília disse suavemente, "porque você nunca lhe deu a chance de escolher, apenas ordenou." Vicente virou-se para ela então, surpresa genuína atravessando a máscara dura. Ninguém mais falava com ele assim. Ninguém ousava. Minha esposa dizia o mesmo. Seus olhos se desviaram.
Ana, ela morreu trazendo Laura ao mundo. Sinto muito. Eu não merecia Ana. As palavras saíram rápidas, confissão não premeditada. E Laura paga por minha covardia. Ele endireitou-se, a máscara voltando ao lugar. Boa noite, Cecília. Ela o observou desaparecer na escuridão do corredor. E algo em seu peito, o coração que acreditara estar definitivamente fechado após domingos, deu um aperto que não era desagradável. Os dias seguintes estabeleceram uma rotina cautelosa. Vicente mostrava a fazenda, explicava os processos, apresentava feitores e administradores. Cecília absorvia tudo com a atenção de quem está acostumada a aprender. Ele notava, ela via nos olhares laterais, na forma como pausava para testar se ela realmente compreendera. Laura os acompanhava como sombra, gradualmente relaxando na presença do pai, quando Cecília estava por perto. A menina falava mais, ria ocasionalmente, começava a ser criança. Uma tarde, caminhando entre os cafezais, Vicente parou diante de um pé particularmente antigo e carregado. Este foi plantado por meu avô, disse, tocando as folhas com gentileza surpreendente. Dizem que café tem alma, que sabe quando a terra está feliz ou triste. E esta terra? Cecília perguntou. É feliz? Vicente olhou para o horizonte verde. Não sei. Acho que esqueci de perguntar. Ele se virou para ela, aquela rachadura voltando aos olhos escuros. Você gosta de café? Nunca tive muito para escolher gostar ou não, mas aprendi a apreciar o que tenho. Isso, ele hesitou. É sabedoria que me falta. Cecília observou aquele homem imenso e temido confessar fragilidade e sentiu algo amolecer dentro de si. Não amor, ainda não, mas compaixão, reconhecimento, dois náufragos encontrando tábua comum. Margarida recusava-se a colaborar com o preparo do casamento, então coube a Cecília organizar tudo com auxílio da cozinheira. Dona Rosa, mulher idosa e sábia que conhecia Vicente desde criança. A cerimônia seria simples, na capela da fazenda, apenas vizinhos próximos. Uma manhã, Cecília estava na despensa fazendo inventário de mantimentos, quando Vicente apareceu na porta. Posso ajudar? Ela não conseguiu esconder a surpresa. Um barão fazendo inventário. Um homem aprendendo a estar presente. Ele corrigiu entrando. O espaço pequeno forçou proximidade. Ele cheirava a couro, café e algo herbal, sabonete de ervas. Pegou a lista das mãos dela, seus dedos roçando os dela por acidente, e ambos fingiram não notar a eletricidade daquele toque breve. Trabalharam em silêncio confortável, ele anotando enquanto ela contava sacos e latas. Em determinado momento, alcançando um pote alto, Cecília perdeu o equilíbrio. Vicente a amparou instantaneamente, suas mãos firmes nos braços dela, seu corpo sólido como parede evitando a queda. Ficaram assim por segundos eternos, ela contra o peito dele, sentindo a batida forte do coração dele através do tecido da camisa, ele imóvel, respiração suspensa. Cecília sentiu o calor subir de sua barriga como chama despertada após anos de dormência, e quando ergueu os olhos, encontrou os dele fixos em seu rosto com intensidade que não tinha nome. Vicente a soltou como se queimasse, afastou-se, limpou a garganta. Perdão, eu não. Não precisa pedir perdão por me evitar de cair. A voz dela saiu mais rouca que pretendia. Ele assentiu. Não olhou para ela novamente. Terminou a lista em velocidade recorde e saiu. Mas Cecília viu a rigidez dos ombros dele, a forma como os punhos se fecharam ao deixar a despensa. Ele sentira também. O que quer que fosse aquilo, ele sentira também. 2 semanas após sua chegada, Cecília acordou no meio da noite com gritos. Laura acordara aos soluços de pesadelo, mas não eram os gritos da menina que ecoavam no corredor. Vinham do quarto de Vicente. Sem pensar, descalça e em camisola, Cecília correu até a porta dele. Não bateu. Simplesmente entrou. Vicente estava sentado na cama, cabeça entre as mãos, respirando como quem correu milhas. A luz da lua que entrava pela janela mostrava seu tronco nu suado, as costas largas tremendo. Vicente, ela disse suavemente.
Ele ergueu a cabeça, e o que ela viu naquele rosto destroçou qualquer resquício de medo que ainda guardava dele. Não era o barão, era apenas um homem partido. Sempre o mesmo sonho, confessou ele com voz rouca. Ana no parto, o sangue, os gritos, e Laura. Laura chorando e eu não consigo pegá-la. Apenas fico ali, paralisado, inútil. Cecília sentou-se na beirada da cama. Manteve distância respeitosa, mas não fugidia. Não foi sua culpa. Não? Ele riu amargo. Eu a engravidei sabendo dos riscos. O médico avisara que outro filho poderia matá-la. Mas eu quis herdeiro. Meu orgulho a matou. Sua filha está viva. E eu não sei como olhar para ela sem ver a morte da mãe. A confissão saiu como veneno expelido finalmente. Por isso Margarida assumiu. Por isso fui covarde, por isso. Ele cobriu o rosto com as mãos. Por isso sou o monstro que todos dizem. Cecília respirou fundo. Era o momento de perguntar. O trabalhador. O que disseram que você... Matei. Vicente a interrompeu, a voz dura. Açoitei até matar, porque ele tentou fugir, porque eu estava bêbado, porque a dor precisava ir para algum lugar. Ele olhou para as próprias mãos como se estivessem sujas de sangue visível. Nunca me perdoarei. Nem espero que você me perdoe. Silêncio denso. Cecília deveria ter medo. Deveria fugir. Mas olhando aquele homem esmagado pelo peso da própria monstruosidade, pela culpa que o devorava vivo, ela sentiu apenas tristeza imensa. Não posso perdoar o que não foi feito contra mim, disse ela finalmente. Mas posso testemunhar que o homem à minha frente sofre. E sofrimento não apaga o crime, mas prova que você não é monstro. Monstros não sofrem. Vicente olhou para ela então, lágrimas contidas brilhando nos cantos dos olhos. Por que está sendo gentil comigo? Porque Laura precisa de pai, e eu também preciso acreditar que pessoas podem mudar. Ela se levantou, caminhou até a porta. Boa noite, Vicente. Cecília. Ele a chamou quando ela estava no corredor. Obrigado, por não fugir. Ela assentiu e voltou para seu quarto, coração batendo descompassado. Algo mudara naquela noite, algo fundamental. O casamento aconteceu em manhã de dezembro, sob o céu azul impiedoso de verão. Cecília vestia o vestido de renda marfim que pertencera a Ana. Margarida fizera questão de ressaltar, venenosa, que não havia motivo para desperdício com vestido novo para casamento de conveniência. Vicente usava terno preto, gravata de seda, o rosto uma máscara de compostura formal. A capela era pequena, acomodava apenas 30 pessoas. Vizinhos fazendeiros vieram mais por curiosidade que por afeição. Laura, de vestido branco, segurava a mão de Cecília com força. Padre Anselmo, ancião de barbas brancas, conduziu a cerimônia com velocidade que denunciava desconforto com aquela união irregular. Quando chegou o momento das alianças, Vicente segurou a mão de Cecília pela primeira vez de forma deliberada. Suas mãos eram grandes, calejadas, quentes. Os dedos dele envolveram os dela com gentileza que contrastava com o tamanho, e quando deslizou a aliança simples de ouro, seus olhos encontraram os dela. Não havia amor naquele olhar, mas havia promessa, compromisso, escolha. Quando foi a vez de Cecília colocar a aliança nele, sua mão tremia levemente. Vicente percebeu, cobriu a mão dela com a livre, estabilizou-a. O calor daquela palma grande sobre seus dedos finos propagou-se pelo braço, peito, corpo todo, como se ela estivesse acordando após longo inverno. Ela ergueu os olhos, encontrou os dele ainda fixos em seu rosto e viu ali algo novo, admiração. Pode beijar a noiva, Padre Anselmo concluiu sem entusiasmo. Vicente hesitou. Cecília viu a dúvida, o medo de pressionar, o respeito. Então, em gesto de coragem que ela mesma não esperava, ergueu-se nas pontas dos pés e tocou os lábios nos dele. Foi casto, breve, mas a eletricidade daquele contato, a maciez dos lábios dele, o suspiro contido que ele deixou escapar, o aperto involuntário dos dedos dele nos dela, deixou ambos levemente tontos. Quando se separaram, Vicente sussurrou apenas para ela ouvir: Obrigado, por me dar esta chance.
Naquela noite ele não foi para a cama dela. Manteve a promessa. Casamento de conveniência. Mas Cecília ficou acordada até tarde, os dedos tocando os próprios lábios, sentindo ainda o fantasma daquele beijo casto que despertara algo que ela temia nomear. 4 meses haviam se passado desde o casamento, quando Vicente chegou ao quarto de Cecília, o quarto que ela ainda mantinha, recusando-se a mudar para a ala de senhora da casa. Após o jantar, um embrulho nas mãos. Laura já dormia, cansada de correr pelos campos com os filhos dos trabalhadores, algo que Margarida reprovava, mas que Cecília e Vicente permitiam. Para você, ele estendeu o pacote, quase tímido. Dentro, embrulhados em papel de seda, estavam 5 livros novos, encadernações em couro, títulos em dourado, poesia de Castro Alves, romance de Machado de Assis, ensaios de filosofia. Para sua biblioteca, quando construirmos a escola. Cecília tocou as capas com reverência, lágrimas picando os olhos. Domingos nunca lhe dera livros. Considerava desperdício de dinheiro com mulher. Vicente não precisava. Precisava. Ele se sentou na cadeira próxima à janela, território que se tornara dele naquelas visitas noturnas que haviam virado rotina, conversas após Laura dormir, momentos de quietude compartilhada. Você sacrificou sua liberdade por minha filha. Merece mais que livros, mas é o que sei dar. Não foi sacrifício, Cecília confessou, sentando-se na cama, um livro aberto em seu colo. Estes meses foram mais felicidade do que conheci nos últimos anos. Vicente olhou para ela então com intensidade que fez o ar ficar denso. Para mim também. A confissão saiu rouca. Não planejei isso. Não planejei que você... que eu... Vicente. Ela o interrompeu suavemente, coração disparado. Estou me apaixonando por você. As palavras explodiram dele como confissão arrancada à força. Sei que não deveria. Sei que o acordo era conveniência, que você não me deve nada além de cuidar de Laura. Mas você trouxe luz para esta casa, trouxe Laura de volta para mim, me fez querer ser melhor. E eu? Ele passou a mão pelos cabelos, frustrado consigo mesmo. Desculpe, não deveria ter dito. Cecília fechou o livro, colocou-o de lado, levantou-se. Caminhou até ele devagar, dando-lhe tempo para recuar se quisesse. Mas ele ficou imóvel, olhos fixos nela, com mistura de esperança e terror. Quando ela tocou o rosto dele, primeira vez que iniciava contato assim, dedos suaves na barba cerrada, ele fechou os olhos, respirou fundo, como quem recebe absolvição. Eu também, sussurrou ela. Não planejei, mas também estou. Também sinto. Ele abriu os olhos, pegou a mão dela que tocava seu rosto, trouxe-a aos lábios, beijou a palma com ternura que destruía qualquer resquício da fama de homem cruel. Posso tentar de novo? Perguntou. De verdade desta vez, não conveniência, amor. Sim, ela disse, e quando ele a puxou para seu colo, quando seus lábios se encontraram com urgência, que 4 meses de contenção haviam cultivado, Cecília soube que não havia volta. Que o casamento de conveniência morrera naquele instante, dando lugar a algo infinitamente mais perigoso e mais belo. Eles não consumaram naquela noite, mas dormiram abraçados pela primeira vez. Ele na poltrona, ela em seu colo, e foi mais íntimo que qualquer ato físico poderia ter sido. A mudança na dinâmica entre Cecília e Vicente não passou despercebida. Margarida, em particular, observava tudo com olhos de ave de rapina. 2 semanas após a confissão na poltrona, a baronesa promoveu um chá para as senhoras da região, evento que Cecília temia e Vicente insistira que ela comparecesse. O salão de visitas estava repleto de vestidos de seda, leques pintados, risos cristalinos que escondiam facas. Cecília, em vestido azul claro modesto comparado à opulência das outras, sentou-se na beira da cadeira, xícara de porcelana tremendo levemente em suas mãos. Ouvi dizer, começou Dona Eulália, esposa do fazendeiro vizinho, com doçura venenosa, que a baronesa era professora. Que encantador. Deve ter sido experiência muito edificante trabalhar com gente simples. Foi.
Cecília manteve a voz firme. Ensinar meninas a ler é um dos maiores privilégios que conheci. Que progressista! Outra mulher, Dona Bernardina, abanou o leque com vigor. Mas agora que é baronesa, suponho que deixará essas atividades. Uma mulher de sua posição não pode se misturar com gente comum. Ao contrário, Cecília ergueu o olhar, encontrou os olhos de cada uma das mulheres. Pretendo construir uma escola aqui mesmo, nas terras do barão, para todas as meninas, independente de origem. Silêncio chocado. Margarida, sentada à cabeceira, sorriu como gato prestes a devorar rato. Minha cara cunhada, que ideias modernas. Vicente aprova esses planos? Aprova. A voz grave do barão veio da porta. Ninguém o vira chegar. Ele entrou no salão, imponente em seu terno escuro, e caminhou diretamente até Cecília, colocou a mão no ombro dela em gesto público de apoio que fez as senhoras sufocarem. Minha esposa terá toda a liberdade e recursos para construir sua escola, e espero que as senhoras matriculem suas filhas quando abrir. As visitas se despediram cedo, mal disfarçando o escândalo. Quando a última partiu, Cecília desabou na cadeira, exausta. Vicente ajoelhou-se diante dela, segurou suas mãos. Você foi magnífica. Fui terrível, sou motivo de riso. Não. Ele beijou seus dedos. Elas têm inveja de sua coragem, de sua convicção e de mim, por tê-la. O homem que chegou à fazenda em janeiro tinha a aparência de quem não conhecia dias bons há muito tempo. Magro demais, roupa surrada, mas limpa, olhos fundos, mas determinados. Pediu audiência com a baronesa. Cecília o recebeu na biblioteca, Vicente insistindo em estar presente. Meu nome é Alberto, o homem disse, chapéu amassado nas mãos. Alberto Martins, irmão de Domingos. Cecília sentiu o chão vacilar. O irmão de seu falecido marido. O homem que nunca dera as caras após a morte de Domingos, que desaparecera com a pequena herança que deveria ter ido para ela. O que quer aqui? Vicente perguntou, voz cortante. Meu sobrinho. Alberto olhou para Cecília com mistura de vergonha e desespero. Domingos tinha filho, de antes de vocês casarem, com uma mulher que morreu no parto. O menino tem 7 anos. Vinha cuidando dele, mas estou doente. Não tenho muito tempo. Pensei que você, sendo a viúva, sendo agora a baronesa, quer que eu crie o filho de meu falecido marido com outra mulher. Cecília disse isso sem emoção, ainda processando. Domingos tinha filho, um filho que ele nunca mencionara, que escondera dela. Não tem ninguém mais. Vai para orfanato. Mas se você... Não, Vicente se levantou imponente. Minha esposa não tem obrigação com o bastardo de marido que a tratou mal. Espere. Cecília tocou o braço dele, o olhou. Vicente parou, confusão em seus olhos. Onde está o menino? Na carroça lá fora. Cecília saiu da biblioteca, Vicente em seus calcanhares. Na carroça, encolhido sob cobertor fino, estava um menino de cabelos castanhos, olhos grandes e assustados, corpo franzino. Quando viu Cecília, não disse nada. Apenas olhou. E naquele olhar, ela viu Laura, viu ela mesma. Viu todas as crianças rejeitadas do mundo. Como se chama? Perguntou ela suavemente. Pedro, o menino sussurrou. Cecília virou-se para Vicente. Viu a negação formando-se, falou antes. Ele fica. Não por Domingos, por mim. Porque sei o que é ser rejeitada. E não posso fazer isso a uma criança. Vicente cerrou os maxilares, os músculos trabalhando. Por longo minuto, Cecília temeu que ele recusasse. Então, lentamente, ele assentiu. Se é isso que quer. Mas havia mágoa em sua voz, distância. Naquela noite ele não foi ao quarto dela, nem na seguinte. Cecília sentia a frieza crescer entre eles, a rachadura aberta. Precisou de semana inteira, de conversa dolorosa onde explicou que aceitar Pedro não era sobre Domingos, mas sobre quem ela escolhia ser, para Vicente finalmente entender, para a mágoa começar a cicatrizar. Mas a cicatriz permaneceu, e Margarida observou tudo com satisfação. Foi Margarida quem plantou a dúvida. Cecília encontrou a carta sobre sua mesa de trabalho, sem assinatura, letra disfarçada. Seu marido visita a casa da mulata na cidade, terças e quintas.
Pergunte aos criados. O veneno das palavras infiltrou-se, apesar de Cecília não querer acreditar. Vicente saía às terças e quintas, voltava à tarde. Dissera que era negócios na cidade, reuniões com comerciantes. Mas e se? Ela o confrontou na quinta-feira seguinte, quando ele voltou. Onde esteve? Vicente franziu a testa, surpreso com o tom. Na cidade, você sabe. Fazendo o quê? Cecília. Ele deu um passo para perto. Ela recuou. A dor que atravessou o rosto dele foi visceral. O que aconteceu? Nada. Apenas quero saber onde meu marido passa as noites de terça e quinta. Silêncio. Vicente a observou, entendimento lento atravessando seus olhos. Alguém te disse algo? Responda. Ele suspirou, passou a mão pelos cabelos. Vou te mostrar. Pegou a mão dela. Ela quase se afastou, mas deixou, e a levou até a biblioteca. De uma gaveta trancada, tirou planta arquitetônica. A escola, sua escola. Estou construindo. Queria surpreendê-la. Cecília olhou para os desenhos detalhados. Sala de aula ampla, biblioteca, quartos para professoras internas. Vicente. Às terças e quintas supervisiono a obra. Queria que estivesse pronta para o aniversário de nosso casamento. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, forçou-a a olhá-lo. Cecília, olhe para mim. Não há ninguém. Nunca haverá. Só você. A vergonha queimou as bochechas dela. A carta fora mentira. Manipulação. Margarida. Desculpe. Eu deveria ter confiado. Deveria. Ele a beijou. E havia desespero naquele beijo. Medo de perdê-la. Mas entendo. Seu primeiro marido te traiu. Por que eu seria diferente? Por que é? Ela o abraçou forte. Perdoe-me. Ele a perdoou. Mas a semente de dúvida fora plantada. E Margarida sorriu nas sombras, sabendo que precisava de apenas mais um empurrão para destruir tudo. O baile da colheita era tradição centenária na fazenda Paraupeba. 80 convidados enchiam a casa grande, música e dança, celebrando mais um ano próspero. Cecília usava vestido verde esmeralda que Vicente mandara fazer, cabelos soltos pela primeira vez em público. Ela estava radiante. Vicente não conseguia tirar os olhos dela. Laura, Pedro e os filhos dos trabalhadores dormiam no segundo andar, cansados das brincadeiras, ou deveriam estar dormindo. Foi no auge da festa, quando Vicente dançava com Cecília sob a luz dos candelabros, os olhos dele fixos nos dela com adoração que não se preocupava mais em esconder, que o grito rasgou a noite. Fogo! Fogo no segundo andar! A música parou. Pânico explodiu. Vicente largou Cecília e correu escadas acima, ela em seus calcanhares. Fumaça densa enchia o corredor. Chamas lambiam as cortinas do quarto das crianças. Dentro, Laura gritava. Vicente arrombou a porta, mergulhou na fumaça. Saiu carregando Laura e Pedro, ambos tossindo. Mas quando Cecília fez a contagem, o horror a atingiu. Onde está Margarida? Ela estava com eles. Aqui! A voz da cunhada veio do final do corredor. Ela segurava Laura. Não era Laura. Cecília percebeu tarde demais. Margarida tinha uma criança, mas não as outras. As crianças! Cecília gritou. Vicente, ainda há crianças lá dentro! Mas Vicente já estava voltando para o inferno de chamas. Cecília o seguiu, cobriu o rosto com o chale. Encontraram 2 crianças de trabalhadores escondidas sob a cama. Pânico demais para gritar. Tiraram-nas. O teto começava a ceder. Quando finalmente saíram, cobertos de fuligem, todos presentes ajudando a conter o fogo, Cecília procurou Laura. E não a viu. Procurou Margarida. Não a viu. Foi um dos trabalhadores que correu da estrebaria. Dona Cecília, a menina, a senhora Margarida levou a menina. Vi elas na carruagem, indo para a cidade. O mundo parou. Vicente ficou branco como cera. Cecília sentiu o sangue gelar nas veias. Margarida sequestrou Laura. O convento, Vicente sussurrou, horror e compreensão explodindo simultaneamente. Ela vai levar Laura para o convento, para me declarar louco, assumir a tutela, controlar tudo. Cecília o agarrou pelo braço. Então vamos buscá-la. Agora.
Mas Vicente olhou para a casa em chamas, para os convidados em pânico, para a destruição ao redor. Não posso deixar isso. Sou responsável. Laura é sua filha, Cecília gritou e foi a primeira vez que ergueu a voz para ele. Você escolhe agora, a fazenda ou ela. E se escolher a fazenda novamente, como fez por 6 anos, vai perdê-la para sempre. E a mim também. Silêncio. O rosto de Vicente era estudo de agonia. Então, lentamente, ele gritou ordens para o feitor, deixou o controle do fogo nas mãos dos trabalhadores, pegou a mão de Cecília e correu para a estrebaria. Vamos buscar nossa filha. A viagem até o convento de Nossa Senhora das Dores levou 2 horas sob a lua cheia que iluminava a estrada de terra. Vicente cavalgava como homem possuído, Cecília agarrada atrás dele, o medo apertando sua garganta. O que Margarida faria a Laura? Quanta dor uma criança poderia suportar? O convento era construção austera de pedra cinza, muros altos, portão de ferro. Vicente desceu do cavalo, martelou o portão com força. Abram, em nome do barão de Paraupeba. Uma freira idosa surgiu, face severa sob o hábito negro. O convento não recebe visitas após o pôr do sol. Minha filha está aí, trazida contra sua vontade por minha irmã. Quero-a de volta. A senhora Margarida trouxe a menina para a educação adequada. Disse que o pai está incapacitado. Apresentou documentos. Documentos forjados. Cecília desceu do cavalo, empurrou-se para a frente. Ela sequestrou uma criança de 6 anos. Isso é crime. A freira hesitou. Vicente aproveitou, empurrou o portão com força, rompeu a trava. Eles invadiram o pátio interno, ignorando os gritos da freira. Cecília não sabia de onde vinha aquela coragem. A professora tímida morrera em algum momento nos últimos 8 meses, dando lugar a uma mulher que não deixaria nenhuma criança sofrer sem lutar. Encontraram Margarida no escritório da Madre Superiora, assinando papéis. Laura estava ao lado, calada, olhos vermelhos. Quando viu Cecília, a menina gritou e correu. Margarida tentou segurá-la, mas Cecília a interceptou. Pegou Laura nos braços, protegeu-a com o próprio corpo. Devolvam-na. Margarida rosnou, toda a compostura desaparecendo. Ela é minha sobrinha. Tenho direito. Não tem. Cecília posicionou-se entre a mulher e a saída, Laura agarrada às suas costas. Vicente estava atrás dela, pronto para intervir, mas algo no olhar de Cecília fez ele perceber. Era momento dela. Você? Cecília continuou, voz clara e firme, ecoando no escritório de pedra. Maltratou esta criança por anos, bateu nela, trancou-a em quartos escuros. Disse que era disciplina, mas era crueldade. Sei porque Laura me contou. Porque confio nela, diferente de você. Ela precisa de disciplina, Margarida argumentou. A mãe mimava, o pai negligenciava. Alguém precisava. Alguém precisava amá-la. Cecília interrompeu, e havia fogo em seus olhos agora. Coisa que você não sabe fazer, porque no fundo, Margarida, você não quer o bem de Laura. Quer a fazenda, quer o dinheiro. E está disposta a destruir uma criança inocente para conseguir. Como ousa? Margarida avançou. Vicente se moveu, mas Cecília ergueu a mão. Parou-o. Estava controlando a situação. Tenho provas, Cecília disse, e não era blefe. Nas últimas semanas, com a ajuda de Dona Rosa, ela descobrira os livros contábeis falsos. Você roubou da fazenda, desvio de fundos, notas falsas. Tenho documentos. Posso entregá-los às autoridades agora mesmo. O rosto de Margarida perdeu toda a cor. Vicente? Ela olhou para o irmão, súplice pela primeira vez. Você não vai deixar sua esposa me difamar assim. Minha esposa, Vicente disse com voz de gelo, colocando a mão no ombro de Cecília em gesto de união inquebrantável. Tem minha confiança total. E Laura tem minha devoção, coisa que você nunca teve. Então sim, deixo que Cecília fale por nós. Cecília virou-se para a Madre Superiora, chocada e silenciosa, testemunhando aquilo tudo. Laura volta para casa conosco. Os documentos apresentados por esta mulher são falsos. E se tentarem impedir, todo Vassouras saberá amanhã que o convento de Nossa Senhora das Dores apoia sequestro infantil. Não houve mais resistência.
Margarida desmoronou, toda a arrogância evaporando. A Madre Superiora autorizou a saída de Laura, e quando Cecília caminhou para fora daquele lugar, Laura em seus braços, Vicente ao lado, ela não era mais a viúva sem filhos, a professora humilde que aceitara casamento de conveniência. Era Cecília Rodrigues de Castro e Souza, baronesa que descobrira que a voz vale mais que silêncio, que dignidade se escolhe, não se recebe. O escândalo explodiu em Vassouras nos dias seguintes. Cecília apresentou os livros contábeis falsificados ao juiz, provando que Margarida desviara fundos da fazenda por anos. As marcas de violência no corpo de Laura foram examinadas pelo médico da cidade, que atestou abuso prolongado. Testemunhas, criados silenciados pelo medo, finalmente falaram, descrevendo anos de maus tratos. Margarida foi condenada a devolver o dinheiro roubado, quantia que não tinha, tornando-a dependente da misericórdia do irmão. Vicente, em decisão que surpreendeu a todos, não a mandou para a prisão, mas a baniu das terras, enviando-a para viver com parentes distantes em Portugal, com pensão mínima. Não por você, disse ele friamente à irmã no dia da partida, mas porque não quero que Laura carregue o peso de saber que mandei a tia para a prisão. A comunidade, testemunha do drama público, mudou. O que começara como fofoca escandalosa sobre professora viúva transformou-se em admiração por mulher corajosa. As mesmas senhoras que a julgaram no chá voltaram tímidas, perguntando quando a escola abriria. Minhas filhas também merecem aprender, confessou Dona Eulália envergonhada. E só agora percebo isso. Vicente, diante dos vizinhos no baile de reparação, evento que organizou para reconstruir relações pós-incêndio, fez declaração pública. Casei-me com Cecília por conveniência de Laura. Mas ela transformou conveniência em devoção, obrigação em amor, minha casa em lar. Não sou homem bom. Fiz coisas imperdoáveis. Mas ela me faz querer tentar ser melhor. Ele pegou a mão de Cecília, beijou-a. E declaro agora, não é mais casamento de conveniência. Peço-te novamente em casamento, Cecília, por amor verdadeiro. Não houve segunda cerimônia formal, mas Vicente insistiu em votos renovados, e Cecília concordou que precisavam marcar a transformação. Escolheram lugar significativo, o pé de café que Cecília plantara no dia do primeiro casamento, no campo atrás da casa grande. Era domingo de março, céu azul infinito, ar vibrando com calor e canto de pássaros. O cafeeiro, que não deveria ter crescido naquele solo impróprio, mas crescera, estava coberto de flores brancas perfumadas. Ao redor dele, reuniram-se não apenas vizinhos da alta sociedade, mas trabalhadores da fazenda, crianças da futura escola, criados da casa. Laura segurava a mão de Pedro, ambos vestidos de branco, sorrisos luminosos. Padre Anselmo, velho, mas comovido, conduziu a bênção simples. E então, Vicente e Cecília, de frente um para o outro sob os galhos floridos, falaram. Vicente pegou as mãos dela, e suas próprias tremiam levemente. Cecília, começou, voz rouca de emoção. Quando te trouxe para cá, era homem quebrado fingindo estar inteiro. Vivia em culpa que me consumia. Negligenciava minha filha porque olhar para ela era olhar para meu fracasso. Construí império de café, mas morava em deserto emocional. Ele respirou fundo, lágrimas brilhando nos cantos dos olhos. Hoje prometo te dar não castelos, mas verdade. Não riqueza, mas presença. Não poder, mas parceria. Prometo honrar não seu sacrifício, mas sua escolha. Porque você não veio aqui por obrigação, permaneceu por amor. E esse amor salvou não apenas Laura, salvou a mim. Cecília sentiu lágrimas escorrerem livres. Apertou as mãos dele, ergueu o olhar para aquele rosto que aprendera a amar em suas imperfeições. Vicente, disse com voz clara, não venho de linhagem nobre, nem tenho dote suntuoso. Venho de sala de aula poeirenta, de anos de solidão, de casamento onde aprendi que meu valor era medido por ventre que não funciona. Ela sorriu através das lágrimas. Mas aqui aprendi que valor não se mede por sangue ou filhos do próprio corpo. Mede-se pelo que escolhemos fazer com dias que nos dão. Prometo amar Laura como minha, porque ela é.
Prometo te desafiar quando errares, te apoiar quando acertares, e caminhar ao teu lado não atrás nem à frente. Prometo ser parceira, não posse, e prometo que nosso lar será construído não sobre convenções mortas, mas sobre escolhas vivas, renovadas cada dia. Não houve anel novo. Mas Vicente tirou a aliança do próprio dedo, beijou-a, colocou-a novamente. Cecília fez o mesmo. E quando se beijaram, não foi breve nem casto. Foi profundo, urgente, celebração de escolha renovada. A comunidade explodiu em aplausos. Laura e Pedro correram para abraçá-los e a família, estranha, remendada, imperfeita, ficou ali sob o cafeeiro impossível, juntos. Onde condenação social deveria ter crescido, amor silencioso germinou. Onde crueldade lançou sombra, perdão aprendeu a florescer. E ali, naquele cafezal antes testemunha de sofrimento, nasceu algo que não precisava de nome aristocrático nem de aprovação social. Uma família tecida não de sangue, mas de escolha consciente e diária de permanecer. 15 anos haviam se passado desde aquele domingo sob o cafeeiro florido, quando Cecília e Vicente renovaram votos, transformando conveniência em compromisso verdadeiro. Desde então, a fazenda Paraupeba conheceu colheitas abundantes, a casa grande encheu-se de risos infantis múltiplos, e a escola, que era sonho, tornou-se realidade tijolo por tijolo. O tempo deixara marcas visíveis, cabelos grisalhos, rugas de sorriso, posturas mais lentas, mas o amor, esse permaneceu intacto, apenas aprofundado pelo peso delicioso dos anos compartilhados. Laura, agora jovem de 21 anos, sentava-se na varanda da escola que levava o nome de sua mãe biológica, Escola Ana Rodrigues, corrigindo redações de suas alunas. Tinha os cabelos loiros da mãe presos em coque professoral, mas os olhos eram de Vicente, escuros, profundos, observadores. Formara-se professora seguindo os passos de Cecília e ensinava com paixão que combinava rigor intelectual e ternura. Seu noivo, filho de comerciante da cidade, esperava-a para passeio vespertino e Laura sorria ao vê-lo chegar. Casariam em junho e a felicidade em seu rosto era testemunho vivo de quanto uma criança amada pode florescer. Pedro, 17 anos, alto e sério além da idade, trabalhava com Vicente na administração da fazenda, transformada em cooperativa. Tinha talento natural para números e justiça social, combinação que fazia dele administrador excepcional. Não chamava Cecília de mãe em palavras, mas seus gestos, o cafezinho levado a ela toda manhã, os livros deixados sobre sua mesa, o abraço espontâneo ao passar, diziam mais que qualquer título. Estudaria direito, sonhava com justiça para trabalhadores rurais, carregava em si melhor de Cecília e melhor de Vicente, compaixão e determinação. Beatriz, a primogênita de Cecília e Vicente, tinha 12 anos e espírito selvagem. Cabelos negros cacheados, sempre escapando das tranças, vestido sempre sujo de terra, ela passava mais tempo nos campos que na sala de aula. Queria ser agrônoma, revolucionar plantio de café, descobrir métodos sustentáveis. Vicente via nela a si mesmo jovem, mas sem crueldade, apenas a determinação. Cecília via nela coragem que ela mesma levou anos para desenvolver. A menina lia Machado de Assis e cavalgava como gaúcho, combinação improvável que definia perfeitamente aquela família. Miguel, 9 anos, era o oposto da irmã, quieto, contemplativo, sempre com um livro nas mãos. Herdara os olhos castanhos de Cecília e a suavidade dela, mas também a altura de Vicente e sua intensidade quando algo o interessava. Desenhava obsessivamente, cadernos cheios de esquetes de plantas, arquitetura, rostos. Sonhava ser artista, e seus pais apoiavam sem reservas, tão diferentes do mundo que os criara. Ana, a caçula de 7 anos, era puro sol. Loira como Laura, mas com bochechas rosadas e energia inesgotável, seguia os irmãos mais velhos em procissão barulhenta, inventava histórias fantásticas, dançava sem música. Sua risada ecoava pela casa grande e lembrava Vicente constantemente que a alegria pode nascer de lares antes tristes.
Ela não conhecera a crueldade, apenas o amor, e isso era a vitória mais doce que qualquer safra. Vicente, agora 57 anos, tinha têmporas completamente prateadas e rugas profundas ao redor dos olhos que atestavam anos sorrindo, novidade que ainda o surpreendia. Continuava imponente, mas a severidade dera lugar à gravidade mais gentil. Trabalhava lado a lado com os cooperados, pois abolira trabalho forçado anos antes da Lei Áurea, transformando a fazenda em modelo de produção justa. Quando olhava para Cecília ao fim dos dias, tomando café na varanda, enquanto o sol se punha sobre os cafezais, ainda sentia o aperto no peito do primeiro amor, mas agora acompanhado de paz profunda de amor maduro, testado e aprovado por década e meia. Cecília, 44 anos, dirigia a escola com mão firme e coração aberto. Seu cabelo, agora salpicado de fios brancos que se recusava a esconder, estava sempre preso em coque prático. Suas mãos, marcadas por anos de giz e trabalho, eram fortes e capazes. Não perdera a suavidade, mas ganhara a autoridade que vinha de saber exatamente quem era e o que valia. Quando falava, professoras e alunas escutavam. Quando sorria, Vicente derretia como sempre derreteu. Ela usava óculos agora para leitura, vestidos simples, mas bem cortados, e carregava consigo satisfação profunda de quem construiu o legado que importava. O casal mantinha a tradição de café da tarde juntos, hora sagrada, onde conversavam sobre dias, desafios, alegrias. Vicente ainda segurava a mão dela como fazia 15 anos atrás, aquela necessidade de toque constante que nunca diminuíra. Cecília ainda corrigia cadernos na cama antes de dormir, Vicente lendo ao lado. E a intimidade daquela cena doméstica, tão comum, tão preciosa, era prova viva de que amor verdadeiro se constrói em pequenos gestos repetidos milhares de vezes. A fazenda paraupeba não era mais império de um barão temido, mas comunidade próspera, onde trabalhadores tinham voz e participação nos lucros. As senzalas haviam sido demolidas. Vicente insistira nisso. Precisava apagar aquela cicatriz física. E no lugar construíram-se casas modestas, mas dignas para cada família. A escola ficava no centro das terras, prédio caiado de branco com biblioteca ampla e sala de aula para 60 alunas. O sino tocava às 7 da manhã, e meninas de todas as classes sociais, filhas de cooperados, de comerciantes, de fazendeiros vizinhos, convergiam para aquele espaço onde diferença de origem importava menos que vontade de aprender. A propriedade física florescera. Jardins antes formais agora misturavam rosas europeias com jabuticabeiras nativas, ordem clássica com caos orgânico que refletia a família, união de mundos antes separados. O pomar expandira, pômares de laranja e manga, somando-se às jabuticabas. Horta comunitária alimentava escola e cooperados. E o cafeeiro plantado por Cecília, aquele que não deveria ter vingado, crescera imenso, árvore mais antiga e produtiva de todo o cafezal, como se a terra reconhecesse símbolo e decidisse honrá-lo. A casa grande guardava marcas de todos que a habitavam. Desenhos de Miguel emoldurados no corredor, troféus de equitação de Beatriz, livros de Ana espalhados pela biblioteca, fotografias de Laura e Pedro em porta-retratos prateados. Não era museu intocável de família aristocrática, mas lar vivo onde crianças corriam, cachorro latia, gatos dormiam em poltronas. Cecília insistira nisso. Casa era para ser vivida, não preservada. A reputação da família transformara-se completamente. Vicente era respeitado não mais por medo, mas por justiça de suas práticas. Fazendeiros vinham pedir conselho sobre abolição, transição para trabalho livre. Cecília recebia cartas de todo o Vale do Paraíba, professoras pedindo orientação para abrir escolas similares. A escola Ana Rodrigues tornara-se referência, e ex-alunas já voltavam como professoras, perpetuando o legado. Mulheres da região visitavam Cecília não para chá de fofoca, mas para conselho real. A baronesa, que fora motivo de riso, transformara-se em mentor discreta, ajudando outras mulheres a encontrar voz própria, a desafiar maridos controladores, a valorizar a educação das filhas. Ela não fazia isso aos gritos ou com manifestos, fazia no modo quieto que sempre fora seu,
através de exemplo vivido, de escola funcionando, de casamento onde respeito mútuo era visível. Margarida Soares morrera 5 anos após ser banida, em Lisboa, em casa de primos distantes que a toleravam mais que amavam. Doença prolongada, solidão profunda, arrependimento tardio demais para importar. Enviara carta para Vicente no final, pedindo perdão que ele concedera por escrito, mas não de coração. Algumas feridas não fecham completamente. Cecília não mencionava a cunhada. Não por ódio, mas por superação completa. Margarida tornara-se irrelevante. Memória apagada pela força do amor que crescera apesar dela. Alberto Martins, tio de Pedro, morrera 2 anos após entregar o menino, e Vicente pagara funeral digno. Pedro visitava o túmulo ocasionalmente, não por saudade, mas por respeito à memória de homem imperfeito que fizera a escolha certa no fim. A relação de Pedro com o legado de Domingos era complexa. Ele sabia da história, da infertilidade de Cecília, de como fora filho rejeitado. Mas olhando para a mãe que o escolhera conscientemente, para pai adotivo que o tratava como próprio, para irmãos que não viam diferença, Pedro aprendera a lição que levaria para a vida. Família não é sangue, é escolha repetida diariamente. Os antagonistas sociais, aquelas senhoras que julgaram, os fazendeiros que duvidaram, não morreram nem desapareceram, mas tornaram-se aliados, alguns sinceramente, outros por conveniência, todos reconhecendo que Cecília e Vicente construíram algo admirável. O tempo revelara que família remendada e estranha funcionava melhor que muitas linhagens puras e orgulhosas. Tarde de setembro, véspera do aniversário de 15 anos de casamento verdadeiro, Cecília e Vicente caminharam até o cafeeiro que testemunhara seus votos renovados. As crianças brincavam perto da casa, risadas distantes trazidas pelo vento. O sol começava a descer, tingindo o céu de alaranjado e rosa, luz dourada fazendo os frutos vermelhos do café brilharem como rubis. Cecília encostou-se no tronco grosso da árvore, Vicente ao lado, ombros se tocando. Silêncio confortável de quem não precisa preencher cada segundo com palavras. Você imaginou que seria assim? Vicente perguntou finalmente, voz contemplativa, tocando um galho baixo coberto de frutos. Quando aceitou casar comigo naquele dia, assustada e corajosa, imaginava. Isto? Ele gesticulou vagamente, abarcando tudo. Família, fazenda, escola, vida que construíram. Cecília sorriu. Aquele sorriso pequeno e sereno que ele aprendera a ler como livro. Não, confessou ela. Imaginei sobrevivência. Imaginei cuidar de Laura, construir escola pequena, existir nas margens da sua vida. Mas nunca soube que amor, amor verdadeiro, não romantizado mas real, com trabalho e escolha e perdão, pudesse ser assim, cotidiano e extraordinário, simples e profundo, tranquilo e intenso simultaneamente. Vicente virou-se para ela, pegou suas mãos, gesto que repetira milhares de vezes em 15 anos e que ainda carregava magia. Você me salvou, disse com simplicidade absoluta. Laura me trouxe de volta. Pedro me ensinou generosidade. Nossos filhos me deram futuro. Mas você, Cecília, você me fez acreditar que homem quebrado pode ser remendado. Que passado terrível não define futuro. Que sou mais que meus erros. E você? Ela acariciou o rosto dele, os dedos traçando as rugas familiares. Me deu voz. Me mostrou que mulher sem filhos do próprio ventre pode ser mãe de muitos. Que valor não vem de conformidade, mas de autenticidade. Me amou não apesar de minhas cicatrizes, mas reconhecendo nelas minha força. Eles se beijaram, lento e profundo, beijar de 10 anos juntos. E quando se separaram, ficaram ali apenas observando o horizonte. Os campos de café estendiam-se verdes e ordeiros, pontuados pelo vermelho dos frutos. Ao longe, a escola erguia-se branca sob o céu colorido. Mais longe ainda, a casa grande onde tantas vidas haviam se entrelaçado. Beatriz apareceu correndo do pomar, cabelos soltos ao vento, seguida por Miguel tentando alcançá-la. Ana vinha atrás, rindo. Laura e Pedro caminhavam mais devagar, conversando, provavelmente sobre noivo dela. Vicente riu,
Som grave e satisfeito. Cecília suspirou de contentamento puro. Amo você, Vicente disse sem olhar para ela, olhos fixos nas crianças. Eu sei, Cecília respondeu, e havia riqueza nessas duas palavras. Conhecimento profundo, aceitação total, gratidão infinita. O sol tocou o horizonte, luz dourada banhando tudo. Naquele momento, com o vento trazendo cheiro de café e terra, com risadas de filhos ecoando, com mão de Vicente segurando a dela, Cecília soube com certeza absoluta. Ela estava exatamente onde deveria estar. Não por destino ou romance fantasioso, mas por escolha, escolha feita milhares de vezes, em momentos grandes e pequenos, escolha de permanecer, de amar, de construir. E assim, onde sociedade viu escândalo, floresceu família. Onde medo habitou, amor aprendeu a crescer. Onde crueldade lançou sombras, perdão plantou luz. E naquele cafezal que testemunhara sofrimento, nasceu algo que não precisava de título nobiliárquico ou aprovação social para ser real. Lar. A história de Cecília e Vicente nos lembra que amor verdadeiro raramente chega embrulhado em papel de presente com laço perfeito. Geralmente, vem disfarçado de desespero, necessidade, escolha impossível que se revela anos depois como melhor decisão já tomada. Que dignidade não se mede por ventre fértil, sangue puro ou aprovação alheia, mas por como nos levantamos quando nos derrubam, por como amamos quando nos ensinam a odiar, por como escolhemos bondade quando crueldade seria mais fácil. Cecília enfrentou viuvez humilhante, infertilidade vergonhosa, rejeição social cortante, mas escolheu ver Laura não como obrigação de contrato, mas como filha do coração. E encontrou em Vicente, homem esmagado por culpa e reputação de crueldade, alguém que a viu não como objeto de caridade, mas como salvação. Juntos, aprenderam que família se constrói em escolhas diárias, que casas se transformam em lares através de presença constante, que cicatrizes antigas podem cicatrizar quando amadas por mãos certas. Eles nos mostram que segundas chances existem, que passados sombrios não definem futuros luminosos e que amor real, não idealizado, quando cultivado com paciência, regado com perdão e nutrido com compromisso renovado, pode transformar até o solo mais árido em jardim florescente. Talvez você também, como Cecília, já tenha sentido que seu valor é medido por critérios alheios ao seu controle, aparência, fertilidade, origem, conformidade a papéis que não escolheu. Talvez já tenha ouvido que não é suficiente, que algo em você está quebrado, que deveria envergonhar-se de quem é. Ou talvez, como Vicente, carregue culpa pesada demais, erros do passado que parecem definir para sempre quem você pode ser, sombra que parece impossível de superar. Mas lembre-se, flores mais resilientes crescem em terrenos mais improváveis e raízes mais profundas nascem de solos que foram revirados pela dor. Seu passado não é sua sentença. Suas cicatrizes não são defeitos, são mapas de batalhas sobrevividas. E como Cecília descobriu, você tem direito à voz própria, a escolher quem ama e como ama, a construir legado que importa mesmo que a sociedade diga que você não merece. Se esta história tocou seu coração, conte nos comentários. Que parte fez suas emoções transbordarem? Foi a coragem de Cecília enfrentando o convento, a transformação de Vicente, o momento dos votos renovados? Ou talvez Laura escolhendo ficar apenas se a professora fosse junto? Com qual personagem você mais se identificou? Cecília, que encontrou força onde pensava haver apenas fragilidade. Vicente, aprendendo que vulnerabilidade não é fraqueza. Laura, criança esperando ser escolhida? Ou até Margarida, lembrança de que a amargura destrói primeiro quem a carrega? Se você chegou até este último suspiro da narrativa, escreva a palavra cafeeiro nos comentários. Assim saberei que você faz parte daqueles que valorizam o profundo, o autêntico, as histórias que deixam marcas verdadeiras porque falam de transformação genuína, não de ilusões românticas. Convido você a descobrir outras histórias igualmente comoventes nas indicações ao lado.
São narrativas que também falam de amor que se cultiva, de dignidade conquistada passo a passo, de mulheres encontrando voz em épocas que as silenciavam, daquela luz que nunca se apaga quando nasce da alma verdadeira. Obrigado por me acompanhar até o final desta jornada de Cecília, Vicente e Laura, da professora rejeitada à baronesa respeitada, do barão cruel ao pai devoto, da menina traumatizada à jovem realizada. E lembre-se, onde a sociedade viu ruína, você pode plantar esperança. Seu valor não depende de aprovação alheia, e sua história ainda está sendo escrita. Como o cafeeiro que floresceu em solo improvável, você também pode florescer exatamente onde está, não apesar das dificuldades, mas transformado por elas. Até a próxima história.